Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O Magnus Carlsen tá jogando aqui contra o Hikaru Nakamura e o Hikaru Nakamura tem uma posição vencedora contra o Magnus Carlsen. Será que existe esse negócio de posição vencedora? Será que uma posição vencedora dá a vitória? Ou a vitória depende da posição ou depende do jogador, né? Vamos dar uma olhada então nessa história deliciosa aqui, nessa partida entre Magnus Carlsen e Hikaru Nakamura que aconteceu na final do speedrun do Chess.com em 2018, tá bom? O Magnus Carlsen abriu aqui com peão dama, aqui com D4 e o Hikaru Nakamura respondeu com cavalo em F6, C4 G6 e depois de cavalo C3 bispo G7 e depois de E4 D6 o Nakamura vai para a defesa índia do rei. Uma das especialidades aqui, uma abertura que é a especialidade do Nakamura. O Magnus Carlsen seguiu desenvolvendo com cavalo em F3 roque, aqui protegendo o rei H3 e aqui E5 Nakamura reivindica aí o centro, né? Aqui as brancas não ganham o peão, apesar de que parece que ganha, mas na verdade tomar um peão aqui não ganha o peão, porque depois das trocas aqui, por exemplo, dama toma, torre toma e cavalo toma um peão aqui em E5, parece que as brancas ganharam peão, mas na verdade não. Aqui vários lances são possíveis, até mesmo cavalo por E4, abrindo um ataque aqui para cima do cavalo e recuperando aí o peão. Também é uma possibilidade, tá? Então por isso o Magnus Carlsen aqui seguiu com um D5, avançando aí no centro. E aqui acontece a temática toda da defesa índia do rei, né? As brancas ganham espaço aqui na ala da dama, jogando D5. Provavelmente vão jogar com tudo na ala da dama e as pretas vão jogar com tudo na ala do rei, tá? Vão tirar o cavalo em algum momento, avançar os peões, mas tudo isso tem que ser preparado. Por isso que aqui A5 foi jogado pelo Nakamura, né? Você falou, ué, você não acabou de falar que as pretas vão jogar na ala do rei? Exatamente. Exatamente por saber que as brancas vão jogar na ala da dama é que o Nakamura faz esse lance. É um lance mais defensivo, né, para evitar o B4 do que o Nakamura vai querer atacar na ala da dama. A partida seguiu aqui com o bispo em E3 e agora cavalo em A6, desenvolvendo aí o cavalo. G4 foi jogado e de fato agora o Carlsen está atacando na ala do rei. Cavalo D7 foi jogado e agora cavalo D2. Possibilitando aqui combater no futuro, né? G4 foi um lance muito esperto do Carlsen, dificultando F5, que é muito jogado nas linhas de índia do rei, e tirou o cavalo aqui para combater também e dar mobilidade para o peão. Cavalo de D aqui em C5 foi jogado, torre em G1 e agora rei aqui em H8. Temos A3 pelo Carlsen, agora o cavalo aqui em D2 fica cobrindo, também junto com a dama casa de B3. Bispo D7 foi jogado e dama C2, melhorando aí a posição da dama. C6, temos aqui grande roque pelo Magnus Carlsen. Quem diria, né? Turma estuda muito e chega nessas sofisticações. Fazer grande roque contra uma defesa índia do rei, né? E atacar na ala do rei as brancas. Espetacular. C por D5 foi jogado, C por D5, torre C8, perigosa configuração, rei B1, o Magnus Carlsen tira o rei antes que seja tarde. E aqui A4, o Nakamura quer colocar um cavalo aqui em B3, vai garantindo o posto para o cavalo. H4 foi jogado, F5, o Nakamura tenta esse jogo aqui na ala do rei. H5, né? Aqui, outra possibilidade aqui, além desse F5, talvez aqui as pretas pudessem trazer mais ataques aqui na ala da dama, em vez de jogar um F5 lá, deixa aquela estrutura protegida e joga um dama A5, talvez fosse mais promissor, né? F5 é bem otimista. Aqui o Magnus Carlsen aproveita para tentar abrir toda a ala do rei com H5 e agora F4. O Nakamura tenta manter fechada aí a posição e o bispo está atacado e aqui você é forçado a capturar. Bispo por C5, cavalo por C5, H por G6, abrindo a coluna H, H por G6 e aqui G5, Magnus Carlsen consegue mais espaço aqui para suas peças, fecha o acesso da dama aqui à ala do rei e promete ataques aí na ala do rei. Partida interessante demais, torre F7 aqui pelo Nakamura, bispo B5, Magnus Carlsen propõe trocas, o rei vem para G8, saindo aí da coluna H, e aqui bispo por D7, dama por D7, trocando um pouquinho mais de peça, e o cavalo vem para casa de C4. Até aqui tudo bem, o peão de A4 muito atacado, muito defendido também, né? Tanto pelo cavalo quanto pela dama, pelo cavalo pela dama, por enquanto suficiente defesa. E aqui dama D8 foi jogado pelo Nakamura, falando o seguinte, captura lá aquele peão. E o Magnus Carlsen não faz isso, ele segue aqui com o cavalo B5, né? Claro, aqui capturar em A4 seria otimismo demais, né? Afinal de contas, B5 tá dando um garfo aqui, e aí como é que você faz? Não faz, né? Por isso a partida seguiu aqui com cavalo B5, pressão total já no peão de D6, e agora bispo em F8 protegendo.
Magnus Carlsen segue com torre H1, dama D7, aqui agora ataca o cavalo volta para C3 e a torre vem para C7, trazendo mais reforços aqui na sétima horizontal das brancas. Cavalo B6 foi jogado, Carlsen ataca a dama vai para E8, F3 e aqui cavalo B3. Finalmente o Nakamura consegue colocar o cavalo aí nessa casa fortíssima de B3. Cavalo de B em A4, Magnus Carlsen agora ataca aqui o cavalo, mas o cavalo ganha essa casa central fortíssima de D4, atacando a dama e atacando o peão de F3. Magnus Carlsen escorrega a dama para H2, ameaçando o checkmate aqui, o Nakamura tem que defender isso. Torre H7, né? Será que esse lance foi bom do Carlsen, né? Será que ele tinha que fazer alguma outra coisa aqui? Porque o peão de F3 está atacado e a dama aqui em H2 ela é refutada e a dama vai ter que jogar de novo, né? Então, talvez aqui dama G2, difícil dizer. Mas aqui o Magnus Carlsen jogou com dama em H2, veio torre H7 e agora a dama está atacada, vai ter que sair daí, não adiantou nada jogar dama em H2, dama em F2, pelo menos protegendo aqui o peão. E o Nakamura segue agora com B5, uma posição muito complicada para o Magnus Carlsen, porque agora o cavalo vai para onde, né? Tá difícil demais aqui. Só tem a casa de B6, o Magnus Carlsen prefere primeiro capturar em H7, torre por H7, torre por H7, e agora o cavalo vem para B6, um cavalo sem volta, né? Ele tem só o ticket de ida, não tem o ticket de volta. Dama D8 já atacando o cavalo, aqui o Magnus Carlsen não tem o que fazer, ele tá com o cavalo perdido, ele segue com o cavalo por B5, e depois de cavalo por B5, então ele salva esse cavalo. Ele teve que entregar um cavalo, né? Pelo menos ele ficou com 2 peões passados e conectados, né? Esse aqui é o ponto todo. O Magnus Carlsen sabia que ele ia perder uma peça e ele ficou com uma peça menos, mas ele conseguiu pelo menos criar algum dinamismo aqui, esses peões passados e conectados. Agora, com dama e torres no tabuleiro, não dá para sair disparando esses peões. A partida seguiu com cavalo D4 e agora dama G2. Protegendo aqui o peão de G5. Torre C7 foi jogado, atacando o cavalo. Torre C1 protegendo. Não tá legal a posição do Carlsen aqui. Dama C8, dama em F1 no limite, protegendo aí o cavalo. E aqui é possível usar o tema da sobrecarga, né? A dama tá sobrecarregada aqui. E um lance simplesmente como cavalo por F3 já é suficiente aqui para as pretas vencerem. Mas é impressionante como os adversários têm dificuldade de vencer o Magnus Carlsen, não sei o que acontece, eles começam a não ver lance, e aqui cavalo B3 foi jogado, dando tempo da torre salvar aqui, torre C3, o cavalo volta para D4, perdeu um tempo aqui o Nakamura, e o Magnus Carlsen segue aqui com o rei em A2. Ainda assim a posição do Carlsen não é fácil, dama em A6, tá tudo atacado aí, cavalo cravado, um desastre, dama D3 aqui pelo menos agora protegendo a dama, e agora dama em A7. Aqui foi jogado pelo Nakamura. Cavalo D2, Magnus Carlsen finalmente se livra da cravada aí, propõe trocas. Bispo em E7 foi jogado e agora o Magnus Carlsen consegue o que ele queria. Trocar uma peça pesada, amenizar o ataque. No final vai sobrar aqueles finais. Cuidado, Nakamura. O Magnus Carlsen quer trocar tudo e te criar problema. Dama por C7 foi jogada e agora cavalo B3, propondo mais uma troca aí de peça. E o Nakamura agora faz tudo que o Magnus Carlsen queria. Dama C2, nesse momento o coração do Magnus Carlsen deve estar batendo mais forte, ele já sabe que vai ganhar essa partida, apesar de que aqui ainda está melhor para as negras têm uma peça a mais. O Nakamura pensou, não é possível, depois de dama por C2 e cavalo por C2, o Nakamura pensou, ele deve ter pensado, eu tenho uma peça a mais aqui, não tem como eu perder, eu sei jogar xadrez, eu sou um grande mestre, não tem como, pode ser o Carlsen, pode ser qualquer um, será? A partida aqui seguiu com o cavalo A5 pelo Magnus Carlsen. E aqui as pretas estão completamente ganhas, né? Qualquer lance aqui é bom. Um lance aqui como cavalo E1, indo atrás do peão e tendo o peão passado, praticamente acabou a partida. Mas aqui o Nakamura joga o lance bispo por G5. Um lance um pouco mais devagar do que cavalo E1, porque afinal de contas esse peão aqui que é agora para avançar, se você tivesse jogado cavalo E1 aqui, esse peão aqui já poderia avançar, né? Bispo por G5 não traz esse tempo. Cavalo C6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, agora o rei F7, A4 e os fantasmas começam a virar realidade. Aqui o Magnus Carlsen vai criando problema, agora A4. Aqui para vocês terem ideia, o Stockfish dá uma pontuação para as negras de quase 7 pontos de vantagem para as negras, tá? Uma posição, se você perguntar aqui para qualquer grande mestre, uma posição completamente vencedora aqui para as negras, né? Mas o Carlsen vai criando o desafio, né? Bispo em H4 foi jogado, A5 disparando. E agora mais uma vez
A ideia de cavalo E1 deve ser vencedora, mas aqui o Nakamura vai jogando defensivo, joga com bispo F2. Cuidado, quem tem medo de fantasma, o fantasma aparece. Magnus Carlsen segue aqui com B4, avançando com o peão rei E8 e agora B5, disparando com os peões passados e conectados. Rei D7, o Nakamura esqueceu de promover os peões dele, tá preocupado com os do Carlsen aqui. B6 avançando com o peão, agora rei C8 e aqui rei B3. Ainda aqui as pretas estão melhores. Aqui cavalo D4 foi jogado cheque e o rei vem para C4. E aqui as pretas podem talvez seguir com essa ideia, né, de disparar aqui o peão de G e depois tentar ficar com o peão passado, né? Mas aqui o Nakamura segue com o rei B7. E agora o Carlsen começa a gostar da posição. Cavalo D8, cheque. O rei vai lá para A6. E agora como progredir aqui? B7. Não dá tempo de capturar o peão de A5. Senão vai promover aqui o peão. Rei A7 foi jogado segurando a promoção do peão. E agora A6, né? Não dá para capturar o peão de baixo. Senão aqui o de cima sobe. Então a partida aqui ainda assim é uma posição vencedora. Se você coloca essa posição no Stockfish, tá dando quase 7 pontos de vantagem para as negras. Uma posição vencedora para as negras, por incrível que pareça, porque aqui o cavalo está controlando bem o cheque do cavalo aqui em C6, né? E o rei, por incrível que pareça, está segurando aí a posição. E agora é vez das negras, né? E como é que se ganha aqui nessa posição? Os computadores sugerem o lance bispo H4, aqui atacando o cavalo. E de H4 o bispo vai ter bastante mobilidade, né? Um lance como o cavalo C6 parece muito forte, mas não funciona. Por exemplo, o cavalo por C6, peão toma. E agora parece que esses peões são imparáveis. Mas as pretas ganham jogando bispo D8. E agora os peões sim foram todos parados. E as pretas sim vão ganhar a partida. Como? Jogando o bispo aqui em C7, capturando o peão de A6. Depois o rei vai capturar todos. E esse rei não vai poder fazer nada. Porque se ele quiser defender o peão, esse peão aqui vai avançar e as pretas vão promover primeiro, né? Uma posição completamente vencedora aqui para as negras. Mas o Nakamura joga o lance G5, interroga duas, bloqueando a movimentação do próprio bispo. E aqui tem aquela teoria, né, galera? Quem não quer ganhar, perde. A partida seguiu com cavalo F7 aqui pelo Magnus Carlsen. O Nakamura segue aqui com bispo H4, desesperado, protegendo aqui o peão de G5. Talvez as pretas nessa posição pudessem pensar em manobrar agora dessa maneira e talvez conseguissem segurar o empate. Mas depois de bispo H4, o Magnus Carlsen deve ter ficado muito feliz por dentro, porque aqui ele já sabe que ele vai ganhar. Ele segue com o cavalo por D6, G4, tarde demais, Nakamura, tinha que ter jogado isso faz tempo. Cavalo C8, cheque foi jogado pelo Magnus Carlsen. E depois de rei B8, cavalo B6 simplesmente. E nessa posição, o Hikaru Nakamura abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Ele estava ganho, numa posição ganha contra o Magnus Carlsen. O problema é que posição ganha contra o Magnus Carlsen, nem o Nakamura ganha, né? Esse aqui é o problema, né? O problema é o jogador, é o Magnus Carlsen. Então, galera, aqui serve para mostrar pra gente que não adianta ter uma posição vencedora, né? Tem muita gente que vai jogar torneio e fala isso, poxa, mas eu tava ganho lá e perdi a partida. Você perdeu porque o adversário jogou melhor, né? E aqui abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, né? Essa é a certeza que nós temos, mas além disso, é porque o cavalo tá vindo aqui para D7 com cheque, promovendo o peão na sequência. Não tem o que fazer para evitar, o bispo não dá mais o que fazer. Ah, eu vou capturar aqui em F3, vou promover o peão. Não funciona, né? O cavalo vem com D7 cheque, depois promove aqui para dama e além de tudo tá promovendo outro peão, né? Ah, mas as pretas também vão promover e vão promover com cheque. Não vão não, aqui dá para jogar um rei C5, bom, aqui vários lances ganham, né? Mas até mesmo um rei C5 e depois da promoção da dama, as brancas vão dar cheque mate primeiro, né? Porque agora o rei vai ser forçado a subir para uma das casas e assim aqui não tem como segurar, né? Duas damas é impossível, né? Rei F7. E a dama vem para F8 aqui com um belíssimo de um checkmate, né? Uma partida incrível aqui do Magnus Carlsen contra o Nakamura. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e eu vou falar uma coisa para vocês que é realmente surpreendente sobre essa partida, tá? Uma partida muito bem jogada, né? O Magnus Carlsen aqui ficou bem na abertura, foi para aquela ideia de jogar o G4, fez o grande rock e tudo mais, mas de repente as coisas não saíram como esperado, aquele dama H2 duvidoso, o Nakamura conseguiu abrir ali linhas na ala da dama e ficou melhor e ficou completamente ganho, ganhou um cavalo do Carlsen completamente ganho, mas não basta, né? Essa história de estar ganho não existe. Tá com uma posição vantajosa, eu costumo falar, né? Mas tá ganho é um termo forte no xadrez, porque tá ganho depende do adversário, né? E aqui uma coisa surpreendente sobre essa partida.
1 minuto para cada jogador, com 0 segundo de acréscimo, tá? Então você vê uma partida dessa qualidade, desse nível, jogada aqui, né? Poderia ser, a gente pensa que é uma partida pensada. Não, o Magnus Carlsen jogou ela em 1 minuto e o Nakamura também, né? São os dois gigantes aqui. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo e a partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Só lhe faltava uma bela dama, Judite Polga apareceu pra dar cheque no tabuleiro de xadrez.